junte-se a nós, e diga não a esse sistema religioso evangélico megalomano, explorador e manipulador de mentes e corações, que se aproveita da pobreza do povo brasileiro para explorar sua fé, que só cresce através do poder da mídia, e não pelo mover do Espírito Santo de Deus. Agora, unidos, vamos juntos fazer parte da história, dando início à reforma evangélica no Brasil, e mostrar ao mundo a nossa indignação, onde não aceitamos que a segunda maior população cristã do mundo, com mais de 50 milhões só de evangélicos, seja manipulada por líderes religiosos interesseiros que se apropriam do Evangelho de Jesus Cristo para aumentar suas fortunas e desdenhar da população. E assim como a Revolução Protestante surgiu na Alemanha no século XVI, a Revolução Evangélica começa hoje, aqui no Brasil, por mim e por você em pleno século XXI. Seja um divulgador consciente, leia use todos os seus recursos de mídias sociais, cole nos muros das igrejas, nos pátios, nos postes, onde você achar mais conveniente, e ajude a divulgar as 95 teses da Revolução Evangélica no Brasil. Primeira tese. Repúdio às organizações cristãs comerciais denominadas de igrejas evangélicas, administradas por gerentes ao invés de pastores. Segunda tese. Repúdio à teologia da prosperidade, que transforma igrejas em empresas e fiéis em clientes. Terceira tese. Repúdio aos pastores e organizações, que estelionatariamente, se apossaram das referências bíblicas, concernentes aos dízimos e ofertas do Antigo Testamento para exploração da fé. Quarta tese. Digo não a todos esses evangélicos, que precisam de cabrestos, que não sabem ser livres, e não conseguem caminhar com princípios, pois já se acomodaram com uma existência sob o domínio da lei, e não do amor. Quinta tese. Digo não às quatro paredes das igrejas, que caracterizam um evangelho limitado por um evangelho livre em Cristo Jesus, nas ruas, becos e valados. Sexta tese. Digo não a esses líderes religiosos, tão despreparados da verdadeira palavra de Deus, e dependentes de líderes inescrupulosos, que não conseguem nem mais alimentar as ovelhas, deixando-lhes faltar, até mesmo o pão nosso de cada dia. Sétima tese. Digo não ao enriquecimento de líderes, pastores, bispos e apóstolos, em detrimento do empobrecimento espiritual, cultural e financeiro do povo que sofre. Oitava tese. Repúdio ao culto que se faz ao Monte Sinai, e mostrado, por meio da televisão, que cria caminhos para a escravidão. Nona tese. Digo não a todos os líderes religiosos que levam o povo para debaixo do jugo da lei, quando se ressuscitam todas as maldições do Velho Testamento, que morreram na cruz, quando Jesus se fez maldição em nosso lugar. Décima tese. Digo não aos líderes evangélicos, que fazem da palavra do Senhor, e dos seus templos, uma porta de entrada para um mercado tão rentável, que se torna melhor do que vender droga. 11ª. Repúdio a todos os cristãos que não aceitam que a lei morreu em Cristo, conforme diz a palavra, sendo que essa mesma palavra afirma que ela existe apenas para gerar culpa e morte. 12ª. Repúdio a todos que sabem, mas que nada dizem, veem, mas nada demonstram, discernem, mas em nada confrontam, conhecem, mas tratam como se nada tivesse consequências. 13ª tese. Repúdio a todos que pregam o método de crescimento de igreja, e não a palavra, os que convidam para a igreja, e não mais para Jesus, os que afirmam eu sou da igreja tal, ao invés de dizer, eu sou de Jesus. 14ª tese. Repúdio a todos aqueles que desconhecendo o verdadeiro evangelho, consideram o novo mover, a mudança na moda da igreja que acontece a cada 5 anos. 15ª tese. Repúdio a todos os pastores que reconhecem e concordam com a verdade dita pelos outros, mas que eles não têm coragem de botar a cara para apanhar, mesmo que seja pela verdade e pela justiça do Evangelho do Reino de Deus. 16ª tese. Repúdio a essa diabose que nos distancia da graça, da centralidade da cruz, onde tudo foi consumado. Que todos voltem à consciência de que fomos achados por Ele, que começou em cada filho seu, algo que vai completar. 17ª tese. Digo não aos evangélicos, que perderam a convicção,
de que ser cristão é amar a Deus acima de todas as coisas, e ao próximo como a nós mesmos, ao invés de se sentirem membros de um sindicato, de um clube, ou de uma sociedade anônima. 18ª tese. Repúdio a todos os homens, mulheres, adultos e velhos, que brincam com o nome de Deus, posando de pastores, pastoras, bispos, bispas, apóstolos e apóstolas, sendo que eles mesmos não se enxergam, e não percebem o espetáculo patético no qual se tornaram, e o ridículo de suas aspirações messiânicas estereotipadas, e vazias do espírito. 19ª tese. Repúdio aos teólogos, que se contentam em reproduzir o que outros escreveram há séculos. Presos às molduras de suas escolas teológicas, não conseguem admitir que haja outros ângulos de leitura das Escrituras. 20ª tese. Digo não a todos os que tratam Jesus como poder maior, e não como o único poder verdadeiro. 21ª tese. Repúdio a forma como o diabo é glorificado, pela frequência com a qual se menciona o seu nome nos cultos em algumas igrejas, sendo que Paulo dele falou menos de uma dúzia de vezes em todas as suas cartas, e as alusões que Jesus fez a ele foram mínimas. Pois, pela frequência com a qual ele é mencionado, ele é crido. 22ª tese. Repúdio a mistura mística que se introduziu nos cultos e na vida dos evangélicos, fazendo-os dependentes de objetos, símbolos e amuletos, defendidos como bíblicos. 23ª tese. Repúdio ao negócio gospel que se instalou dentro das igrejas, e que vive de shows, camisetas e adesivos, enquanto apresenta uma espiritualidade rasa e sem ética. 24ª tese. Digo não às orações e jejuns, como fruto de obrigação, ou moeda de troca, que estão muito distantes do verdadeiro namoro apaixonado com o ser amado da alma resgatada. 25ª tese. Repúdio a prática psicológica de pastores que, manipulando sons e imagens de TV, se dizem mais perto de Deus, e por isso mais preparados para conseguirem aqueles favores de que o povo precisa. 26ª tese. Digo não à visão de que o diabo está entronizado como inimigo de Cristo e o Senhor das culpas e medos. Por conta disso, a maioria das pessoas sabe apenas do medo da lei, e nada acerca da total libertação que temos da lei e do diabo, na graça de Jesus que o despojou na cruz. 27ª tese. Repúdios aos que coam o mosquito, e engolem o camelo, expulsando pessoas para fora do lugar de culto por causa de comida, bebida, cigarro, roupa, sexualidade, ou catástrofes de existência. Enquanto os mesmos alimentam o povo com maldade, inveja, mentira, politicagem e maldições. 28ª tese. Digo não ao discurso repetitivo e absurdo dos que mercadejam a palavra de Deus, vendendo ilusões para lotar igrejas, usando versículos tirados do Antigo Testamento e que se aplicavam a Israel. 29ª tese. Digo não a todas essas possibilidades mágicas e propagandas enganosas, que usam o Evangelho de Cristo para iludir os que buscam alívio e refúgio para suas almas. 30ª tese. Repúdio aos programas de rádio, em que os pastores não anunciam mais os conteúdos do Evangelho, gastam o tempo alardeando as virtudes de suas próprias instituições. 31ª tese. Repúdio aos que pisam na cruz de Cristo em nome de Jesus, posando de PhD, em retrocesso à lei e aos sacrifícios. 32ª tese. Digo não ao culto da fé na fé, em vez da fé em Jesus, onde se tem descarados convites em nome de Deus para que se façam novos sacrifícios. 33ª tese. Repúdio aos estereótipos pentecostais, pois sem uma visitação nova do Espírito Santo, buscam criar ambientes espirituais com gritos e manifestações emocionais. 34ª tese. Repúdio ao silêncio de todos os que se dizem protestantes, que até hoje criticam e ofendem os cultos dos afro-ameríndios por seus sacrifícios, e aceitam o estelionato feito em nome de Jesus, por aqueles que incentivam novos sacrifícios, tornando o sacrifício de Jesus menor e dispensável. 35ª tese. Repúdio às infinitas campanhas e correntes de oração, que usam amuletos para aumentar a fé. Todas visando exclusivamente a encher os templos, com aqueles que buscam somente os seus próprios. 36ª tese. Digo não a todos os que se dizem cristãos, mas que não sabem a diferença brutal entre a fé bíblica e as crendices supersticiosas. 37ª tese.
Repúdio a leitura simplista que algumas correntes evangélicas fazem da realidade, onde a injustiça social é vista como uma conspiração satânica, e não como fruto de uma construção social perversa. 38ª tese. Repúdio a todos que consideram que o sacrifício de Jesus não foi o suficiente, e ainda afirmam que Deus só atende, se fizer voto de frequência ao templo, e dê dinheiro aos sacerdotes do engano e da ganância. 39ª tese. Digo não aos evangélicos, que não querem enxergar os séculos de preconceitos, que dividem a sociedade, nem que existe uma economia perversa, privilegiando as elites há séculos. 40ª tese. Digo não aos cultos de amarrar demônios, ou de desfazer as maldições que pairam sobre o Brasil e o mundo, enquanto as ruas estão cheias de injustiçados, desamparados, com fome e sede de alimentos e da justiça de Deus. 41ª tese. Repúdio aos livros evangélicos traduzidos para o português e que servem de inspiração para os escritores brasileiros, e que nada têm a ver com a realidade do nosso país. Estes, normalmente são livros com 10 leis ou 21 passos para qualquer coisa. 42ª tese. Repúdio aos que se dizem cristãos, mas que não querem aceitar a verdade, e desfrutar da verdadeira vida com Deus, que é relacionar-se intensamente na fé e na prática com a pessoa de Jesus de Nazaré, o Cristo, o Filho do Deus vivo. 43ª tese. Digo não aos novos modelos de crescimento de igreja copiados e que vêm sendo adotados no Brasil como uma solução para crescimento imediato, no intuito não de salvar vidas, mas de ganhar maior força política para fazer parte do governo. 44ª tese. Repúdio aos eventos e à música gospel medíocre, com poesia sofrível, e que não tem nenhuma finalidade de adoração ou louvor a Deus, mas com interesse puramente comercial. 45ª tese. Repúdio a teologia da prosperidade que vem de uma vida de sucesso aqui na terra, enquanto as almas clamam por uma salvação eterna, e que se revela eficaz sim, mas somente aos seus proclamadores. 46ª tese. Repúdio a todos os líderes evangélicos que fazem com que as pessoas pensem que todos os pastores são gananciosos, e que as igrejas existem para enriquecer sua liderança. 47ª tese. Repúdio a todos os ministérios megalomanos, onde o povo de Deus é visto como contas a receber, fonte financeira, mão de obra barata, ou massa de manobra. 48ª tese. Repúdio aos templos, ao institucionalismo, ao denominacionalismo e ao pulpitocentrismo, para que voltemos ao instruir-vos uns aos outros, sem fórmula de crescimento G5, G8, G10, G12, G24. 49ª tese. Repúdio às vaidades religiosas, que adoram cargos, posições e títulos, com o único intuito de fazerem conchavos políticos que possibilitem eleições para os altos escalões denominacionais. 50ª tese. Digo não à máquina religiosa que fabrica ícones, os quais brigam e se engalfinham, pelos primeiros lugares nas festas solenes patrocinadas por gente importante. 51ª tese. Repúdio ao evangelho que se diz extravagante, que traz uma mensagem extravagante, um louvor extravagante, e que disfarça a dor material, mas que não consegue esconder a dor da alma. 52ª tese. Repúdio aos evangélicos que não têm coragem de romper com as estruturas religiosas que sugam suas energias, que não conseguem voltar ao primeiro amor, e que tentam ganhar o mundo inteiro enquanto a sua alma clama por salvação. 53ª tese. Repúdio aos que banalizam o sentido original do Evangelho, fazendo com que no Brasil, os praticantes e pregadores do Evangelho de Jesus Cristo sejam apenas mais um membro de um segmento do cristianismo divorciado de Cristo. 54ª tese. Repúdio a todos os profissionais da fé, que querem ser apenas evangélicos, e não querem se voltar para Jesus Cristo, para a Boa Nova, que Ele é, e ensinou. 55ª tese. Repúdio a forma como muitos líderes evangélicos manipulam a palavra de Deus, para fazê-la dizer aquilo que interessa à mesquinhez dos gananciosos de púlpito. 56ª tese. Repúdio a arrogância dos líderes evangélicos, que por gritarem cada vez mais alto, e se assemelharem a um apresentador de programa de auditório, se acham mais espirituais do que os outros. 57ª tese. Repúdio a todos os evangélicos, que não têm a consciência de que o caminho, a verdade, e a vida, é uma pessoa,
e não um corpo de doutrinas, ou tradições, nascidas, da tentativa de dissecar Deus. 58ª tese. Digo não, aos estudos e às leituras bíblicas, de bibliólatras, que não nos fazem ver Jesus Cristo. E sim, alimentar uma espiritualidade que se sustenta em milagres e prodígios no mínimo discutíveis. 59ª tese. Repúdio a todos que transformam a mensagem do Evangelho em um guia religioso. No Manual da Verdade dos Cristãos, em mais uma doutrina da Terra. 60ª tese. Digo não, aos que pensam que possuem a doutrina certa, mas que jamais tiveram a coragem de tentar vivê-la como mergulho existencial de plena confiança. Usam-na apenas como guia de bons costumes e de elevados padrões morais. 61ª tese. Repúdio às vaidades acadêmicas teológicas, com os mestrados e doutorados, que apenas enriquecem os currículos, e geram uma soberba tola. Muitas vezes, até se auto-intitulando apóstolos. 62ª tese. Repúdio a todos os professores, mestres e doutores de teologia, que tentam estudar Deus e ensinar a outros a anatomia do divino, ou a buscar analisar Deus, como parte de um processo no qual Deus está aprendendo junto conosco, não sabendo tais mestres, que são apenas fabricantes de ídolos psicológicos. 63ª tese. Repúdio aos evangélicos que ainda não entenderam que amar o seu irmão é relacionar-se com ele, como as crianças relacionam-se com os que as alimentam em profundo amor e senso de dependência, sendo um guardião, e não um juiz do seu irmão. 64ª tese. Digo não, ao amor cristão que não agasalha no frio, não assiste na dor, não dessedenta na sede, não alimenta na fome. Não reparte, não usa o pronome nosso, mas, o pronome meu. 65ª tese. Repúdio a todos os instrumentos de manipulação religiosa utilizados pelas igrejas evangélicas para escravizar, em especial as pessoas que mais sofrem, e estão abatidas pelo peso de suas culpas. 66ª tese. Repúdio às igrejas evangélicas, que sobrevivem de exploração de um mecanismo religioso, baseado na culpa, no medo, e na ganância. 67ª tese. Repúdio aos pastores, reverendos, bispos, apóstolos, que não aceitam mais serem servos uns dos outros, onde sejam movidos somente pelos dons do Espírito, que dão o tom litúrgico da reunião dos santos. 68ª tese. Digo não, às igrejas obcecadas pelo crescimento, que adulteram a mensagem do Evangelho, tentando substituir a ação do Espírito Santo, que há de acrescentar dia a dia os que haverão de ser salvos. 69ª tese. Digo não, às igrejas que estão ensinando uma doutrina paupérrima, superficial e carnal, que estão matando a geração de profetas do amanhã. 70ª tese. Digo não, às igrejas que estão ensinando um evangelho modificado para agradar jovens, e que não procede da doutrina apostólica, que não procede da cruz, que não procede de Jesus, que não procede de Deus. 71ª tese. Repúdio a todos os pastores e líderes religiosos que tratam a graça de Deus como se fosse uma parte da revelação, como mais uma doutrina, sem discernir que não há nada, muito menos qualquer revelação, se não houver sempre, antes, durante, depois, transcendentemente e imanentemente, graça e apenas graça. 72ª tese. Repúdio a todos os evangélicos que aderiram ao mecanismo de manipulação religiosa de obrigações e benefícios, e que confundem o verdadeiro Deus com outros deuses. 73ª tese. Digo não, a todos aqueles que, desconhecendo a revelação da palavra da graça do Evangelho de Deus, concordam em ver a Bíblia sendo ensinada por cegos que guiaram outros cegos. 74ª tese. Repúdio ao novo Evangelho, que facilita, que agrada a carne, ao Evangelho de bailes, de encontros, e festas gospel. 75ª tese. Digo não, a esta geração de evangélicos, que se dizem radicais, mas sem cultura bíblica, sem uma vida de dedicação ao próximo, sem uma vida de oração, sem uma vida de profunda comunhão com Deus. 76ª tese. Repúdio a todos os oportunistas mau caráter que se dizem evangélicos, e que fazem da religião um campo de atuação com potencial diabólico e escravizador.
77ª tese. Digo não, aos líderes evangélicos e a todos os seus seguidores, que não têm experiência com Deus, são frios, carnais, promíscuos, mas que querem passar uma imagem de santidade com Deus. 78ª tese. Repúdio aos líderes religiosos que transformaram, em mero título, a sublime função dos presbíteros e diáconos, que sob unção da igreja local, devem cuidar da ministração da palavra e da vida de oração da comunidade, a fim de que ninguém tenha necessidade, seja material, espiritual ou social. 79ª tese. Repúdio aos que classificam o evangelho e pregam um evangelho para adolescentes, um evangelho para jovens, um evangelho para senhoras, um evangelho para cada tipo de pessoa. 80ª tese. Digo não ao show gospel que acontece dentro e fora do templo, em substituição ao verdadeiro culto do povo a Deus, para que voltemos a ver Jesus Cristo, onde 2 ou 3 estiverem reunidos. 81ª tese. Digo não às profecias liberadas pela boca dos pastores aos jovens, dizendo que são geração de Elias, geração boca de Deus, mas estas nunca se cumprem, e nem se refletem no comportamento dos mesmos. 82ª tese. Repúdio a toda e qualquer tagarelice crentesca, interesseira e manipuladora, que em nada lembre o amor e doação de Jesus Cristo, em favor de uma humanidade em pecado. 83ª tese. Repúdio a todos os cristãos que acreditam em Deus, sem saber que não fazem mais que os demônios quando assim professam. Posto que não estamos nesta vida somente para reconhecer que Deus existe, mas para amá-lo e conhecê-lo. 84ª tese. Repúdio aos líderes evangélicos, que fazem com que os verdadeiros cristãos sejam confundidos com os mercenários da fé, que usam técnicas mirabolantes de marketing para manipular a ingenuidade e a ignorância de um povo sofrido. 85ª tese. Repúdio a prática dos líderes evangélicos que fazem da igreja um negócio rentável, e que vê as outras denominações apenas como uma empresa concorrente. 86ª tese. Digo não aos cultos pentecostais e judaizantes, com ritos, rituais e acessórios fantasiosos, com um cenário e uma coreografia preservada, mas sem vitalidade espiritual. 87ª tese. Repúdio aos evangelistas estrangeiros que vêm ao Brasil para soprar sobre as multidões. Estes provocam que as pessoas caiam sob o poder de Deus, para tirar fotografias, ou gravar os acontecimentos, e depois levantar fortunas em seus países de origem. 88ª tese. Repúdio aos líderes de jovens, que ao contrário de José, Davi, Estevão, e muitos outros, que procuravam viver uma vida de comunhão com Deus, estão mais para promotores de festas gospel, em casas noturnas ou bailes em igrejas. 89ª tese. Repúdio aos evangélicos com a mentalidade tão pequena, que estão preocupados se podem beber vinho, usar piercing, fazer tatuagem, se tratar com acupuntura, ao invés de debater grandes temas, e fazer um exercício religioso mais nobre. 90ª tese. Repúdio aos ministérios evangélicos que possuem emissoras de TV, de rádio, editoras e gravadoras ditas evangélicas, que mantendo uma ridícula grade de programação, não possuem outro interesse que não seja o lucro. 91ª tese. Repúdio aos ministérios evangélicos que transformam a igreja num mero supermercado ou shopping center, que disponibilizam bênçãos a serem vendidas nas prateleiras espirituais, sob uma prática de leilão da maior oferta. 92ª tese. Repúdio aos pastores, bispos e apóstolos que deturpam o evangelho para estuprar as mentes e os corações das pessoas que mais sofrem no Brasil, e que veem na porta de um templo uma possível solução de seus problemas. 93ª tese. Repúdio às experiências religiosas nefastas e danosas, que disfarçadas com prosperidades e obras sociais, não têm absolutamente nada a ver com o Evangelho de Jesus Cristo e nem com a espiritualidade cristã. 94ª tese. Repúdio aos líderes evangélicos donos de igrejas, que criticam outras igrejas por adoração a ídolos e imagens, e colocam suas próprias imagens e das suas esposas em grandes painéis nas fachadas de suas igrejas. 95ª tese.
Repúdio as grandes igrejas que, não contentes em transformar seus ministérios em grupos comerciais, com gravadoras, editoras, rádio, TV, universidades entre outros, ainda lançam seus candidatos políticos, e obrigam os membros a votarem, sob pena de serem considerados rebeldes. Não se submeta a doutrinas humanas, mas somente a sua consciência unida à palavra de Deus através do Evangelho genuíno de nosso Senhor Jesus Cristo, pois a salvação não pode ser alcançada pelas boas obras ou por quaisquer méritos humanos, mas tão somente pela fé em Cristo Jesus, o único Salvador, sendo gratuitamente oferecida por Deus aos homens.